todos, agradecido a Deus, a oportunidade dada de Jesus, né, para a gente estudar um pouquinho o Evangelho deixado e exemplificado por ele. Hoje o tema que nós vamos estudar é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o advento do Espírito de Verdade. Bom, Espírito de Verdade. Antes, para a gente entrar propriamente, é interessante a gente fazer um histórico, né? Quando Jesus veio para a gente, ele veio com o intuito, né, com uma exemplificação pedagógica muito grande. Ele não deixou nada escrito, ele exemplificou toda o que ele pregou. E ele deixou para que os seus apóstolos, né, deixassem esse legado. Tanto através de ministrando os conhecimentos, né, multiplicando depois pelas suas peregrinações, como também cada um deles escreveu um evangelho. Então, na realidade, a gente tem diversos evangelhos. Mas se a gente pensar esse tempo de Jesus, até a vinda do Espírito da Verdade, ou até o momento da codificação do Kardec, muitas modificações, na realidade, a gente vai ter dentro desses evangelhos. Mas, mesmo que não tivesse nenhum evangelho escrito, os ensinamentos de Jesus, na realidade, ao longo desses mais de 2000 anos, sofreram grandes modificações, transformações. Mas, por quê? Bom, nós, na realidade, quando a gente fala do evangelho, né, viu que, como a colega acabou de falar agora, né, usando o jargão da questão do espírita, né? Então o espírita não é aquele que é o frequentador da casa espírita, e sim aquele que tenta pôr em prática os ensinamentos deixados por Jesus, mesmo com as suas limitações. Então, se a gente vê ao longo desses mais de 2000 anos, né, como na realidade, rapidamente a gente esqueceu todo esse legado deixado por Jesus, mesmo ele exemplificando. Puxa vida, mas você tem outra situação. Será que foi porque Jesus falava muito por parábolas? Bom, mas se ele falava por parábolas, ele não agia por elas. Então, o que ele deixou de exemplo, na realidade, é um legado extremamente interessante, né? Mas quando a gente pensa a importância do Espírito da Verdade ajudar na codificação do Kardec, e a gente sempre fala, na realidade não é da codificação, é da descodificação. Porque à medida que na realidade essas parábolas elas são melhores explicadas, mas por que Jesus fez isso? Por que naquele momento histórico Jesus já não, né, às claras, expôs todas as informações? Porque será que a sociedade estava preparada naquela época? Certamente não, né? Quando muitos creio que fizeram EJE, nas aulas iniciais do EJE, fala justamente do momento da questão da codificação, o momento de evolução do planeta, principalmente a nível do conhecimento científico. Imagine Jesus falando sobre energia, falando sobre pensamento, falando sobre espírito. Será que as pessoas iriam entender? Quando a gente tem dentro da codificação, aí deixando bem mais claro a atuação do espírito, né? A gente tem algumas religiões que resvalam. No caso da Igreja Católica, fala sobre a questão do Espírito Santo, mas o que é o Espírito Santo? Na realidade, ao longo dos ensinamentos católicos, não deixa bem claro isso. Ou seja, a importância da alma, que nós somos espíritos eternos, numa seara de evolução constante. Então, a gente pode pensar que o Espírito da Verdade tem um papel extremamente importante. Ele foi enviado pelo que? Quando a gente fala Cristo Consolador. Por que Consolador? Ao longo desses 2000 anos, ou mais, pouco mais que 2000 anos, nós regredimos muito, né? Progredimos cientificamente, avançamos relativamente moral,
mas nós ainda estamos muito presos da matéria, né? Ou seja, essa evolução ela foi muito lenta. Até em algumas obras o Chico comenta, né, que diversas situações ao longo da história da humanidade retardaram a evolução da humanidade. E olha que ao longo desses 2000 anos, pouco mais que 2000 anos, quantos espíritos de missões vieram à Terra para tentar ajudar nesse processo de aceleração, né, dos ensinamentos deixados por ele. Por mais que a gente pense que no período medieval a gente teve aí um controle ideológico da igreja corrompendo os ensinamentos deixados por Jesus, boa parte desse desvio, na realidade, deu pelos próprios homens, né? Que optaram pela porta mais larga, pelo caminho mais fácil. Então havia necessidade, como o próprio Cristo comentou, né, que ele retornaria. E aí muitas religiões acham que ele vai retornar, ele vai ou encarnar, né, ou na realidade nascer. Mas será que ele precisaria exemplificar? Se a gente for ver a nível didático, não seria tão eficiente. Por quê? Porque na realidade, quando a gente vê na questão, né, por que Kardec, o primeiro livro dele foi o Livro dos Espíritos? Que era na realidade para preparar já a humanidade para o entendimento que nós somos espíritos, que nós somos almas eternas. Né? E que quando Jesus veio, ele veio com o intuito, não como Moisés, né? Ele não veio com o intuito para falar para os homens, ele já veio para começar a falar para os espíritos. Só como os espíritos estavam ainda num período ainda de juventude, né, a nível de amadurecimento moral, para eles ficaram difícil, na realidade, absorver esses ensinamentos. Agora a gente tem um pouco mais de condição. Apesar que, na realidade, o progresso a nível de aceitação, quanto à questão do espírito, ele está sendo lento a nível das pessoas. Se a gente for perceber, né, nós vamos ter que a ciência tem uma aceitação maior da questão do mundo espiritual do que a moral. Apesar que, na realidade, muitos cientistas ainda são ateus. Né? Então a gente vai ver hoje a medicina, né, o papel importante da questão espiritual. A gente vai ver a questão da educação, além da inteligência emocional, a inteligência espiritual. Então nós estamos num momento, na realidade, científico extremamente favorável. Então, se a gente for ver, nós estamos num momento contemporâneo agora que a aceitação do Evangelho de Jesus está muito mais fácil. Agora, como a colega comentou, o problema não é a lógica dos ensinamentos. O problema é a gente romper o que está muito cristalizado da gente ainda, essa ligação muito grande que ainda a gente tem com a matéria, essa ligação ainda muito grande que a gente tem com esses ranços. Mas se a gente for ver ao longo histórico, a gente ainda está na juventude do espírito, né? A gente subiu poucos degraus, a gente saiu do mundo primitivo, estamos na transição, né, de provas e expiações para a regeneração, apesar que alguns falam que a gente já está na regeneração. Uma das características da regeneração é a diminuição da maldade, aumento da bondade. Na realidade, ainda, provavelmente, a gente ainda não tenha passado ou entrado em passos largos na regeneração. Mas o que é interessante? O mundo não pode receber porque o não o vê e absolutamente não o conhece. Bom, se é um espírito, é um material etéreo, não vê. Quando não enxerga, aí a gente já tem um problema do ceticismo, ou seja, nós somos muito incrédulos quanto à questão do que a gente não vê, a gente não tem de concreto, a gente não aceita. Agora, conhecer é uma outra situação, porque conhecer não é simplesmente estudar. Estudar é um caminho, mas à medida que a gente consegue, como a colega falou, fazer um autoconhecimento, uma autoiluminação, aí sim a gente começa a conhecer Jesus. E conhecer que Ele é o nosso irmão querido. A importância dele para a gente, né, constantemente nos auxiliando nesse processo de evolução. E que na grande maioria das vezes, tanto ele como o nosso anjo da guarda, a gente deixa do lado.
A gente prefere, muitas vezes, né, ainda dar atenção às nossas más tendências. Então, o Espírito da Verdade. Por que verdade? Na realidade, o Espírito da Verdade veio auxiliar Kardec nas obras, né? Mas com o intuito do quê? Bom, de descodificar o que Jesus deixou nas parábolas, sim. Mas principalmente para rever, né? Resgatar todo o ensinamento que Jesus deixou quando ele estava aqui na Terra, que realmente foi perdido. Né? Na realidade, muitos de nós, quando a gente ou lê o Evangelho ou vê no centro, a gente está ouvindo coisas que a gente já, possivelmente já ouviu. Aí há diversos séculos. Mas ouvir uma coisa, pôr em prática é outra. Vai ter jeito. Mas quando a vós conhecê-los, ficará convosco e estará em vós. Puxa vida. Como é bom, na realidade, a gente sentir que a gente está com e ele está dentro da gente, né? Como a gente aceitar Jesus na vida da gente? Na grande maioria das vezes, né? E a gente vai ver dentro das questões das instruções a importância que a gente vai ter, né? Não só do orar e vigiar, como a colega falou, mas do instruí-vos. À medida que a gente tem vai ter uma ligação maior com Jesus e aceitar Ele na vida nossa, Ele ajudando a governar a nossa vida, porque certamente nós vamos ter uma ligação extremamente grande no nosso anjo da guarda com Jesus. Tudo fica mais fácil. A gente pode dizer que o universo colabora a favor da gente, não é? Bom, mas é fácil isso? Então, à medida que quanto mais a gente ora, bom, normalmente a gente ora quando tem problema. Quando não tem problema, não ora. E quando a gente estuda, quando tem problema. Então, significa que muito pouco tempo a gente passa, né, através das leituras edificantes, e mais do que as leituras, né, da interpretação, da gente pegar e meditar sobre os conhecimentos deixados por Jesus, a gente passa a ter maior tempo de ligação da criatura com o Criador. E à medida que a gente tem isso, a gente tem certeza na realidade que Jesus está dentro da gente. E aí não vai ter nada que vai atrapalhar a nossa encarnação. E quanto mais iluminado a gente for, mais a gente vai poder dar alguma coisa para os outros. Porque é muito difícil a gente dar alguma coisa que a gente não tem. Então é impossível a gente dar amor se a gente não tem. Se a gente não tem amor, é uma das provas que a gente ainda não tem Jesus dentro da gente. E aí uma das lições que a colega comentou é muito importante, a questão da paciência. Né? O cultivo da paciência é um desafio extremamente grande e constante. Puxa, mas se eu pensasse um pouquinho, parasse um pouquinho, eu não iria falar alguma coisa. Bom, mas vai depender como eu estou vibrando e que ligações que eu tenho. Se eu sei que eu vou passar por alguns momentos difíceis, será que eu posso me preparar com isso? Uma oração, né? Ou mesmo uma música edificante, ou antes de sair de casa, um evangelho. Né? Certamente, na realidade, essas energias e essa ligação com Jesus vão estar aí permanecendo e com laços, né, muito mais fortes. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Puxa vida.
Então nós vamos recordar o que Jesus deixou quando ele estava encarnado. Mas a gente tem muitas contribuições também dadas para alguns espíritos de luz, né? Nós vamos pegar o exemplo de Francisco de Assis, né? E que ajudaram, na realidade, a gente até entender algumas coisas deixadas por Jesus, né? Que foram alguns missionários que, principalmente também, né, como Jesus, mas não na mesma proporção, puseram em prática os ensinamentos dele. Nos ensinará. Será que a gente, quando a gente pensa na realidade, recordar, será que boa parte desses conhecimentos já não estão dentro da gente? A centelha divina está dentro da gente, né? Se a gente está naquela ligação do átomo ao anjo ou ao arcanjo, na realidade todos nós vamos ser espíritos de luz, todos nós vamos ser felizes um dia. Mas será que a felicidade não está dentro da gente? Certeza que está. Será que uma parte do conhecimento já não está dentro da gente? Será que a gente precisa só recordar ele? Ou a gente precisa despertar ele? E como que a gente pode fazer para despertar? Como que a gente consegue fazer esse despertamento? Não é? Puxa vida. Muitos, então, como eu comentei, vão rezar porque tem problema. Acabou o problema. Mas aí o problema, será que não é ele? E o problema, na realidade, está sendo uma questão inversa? Né? Dentro dessa visão, a gente pode ter certeza, na realidade, que todos os problemas que a gente tem são bênçãos de Deus. Porque se a gente não tivesse problema, a gente iria se vincular ao Pai. Ou a gente iria, na realidade, né, tentar recordar, meditar sobre os ensinamentos que, como eu comentei com vocês, nós como espíritos, né, já muitas vezes estamos mastigando, né, conhecimentos que a gente já há um bom tempo está revendo, mas que não está provocando o despertamento do espírito, ou seja, a sua mudança, a sua transformação. Então é interessante aí nesse capítulo que Jesus deixa 6 instruções, né? A primeira dela: venha como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-os a verdade e dissipar as trevas. Então, a gente pode dizer que novamente Jesus veio para não só recapitular o que ele já veio falar, mas de novo para tentar provocar esse despertamento da gente, porque esses 2000 anos que se passaram, a gente não conseguiu dar conta disso. Então ele tem que fazer uma nova estratégia. A primeira estratégia foi vir pela carne, mostrar pela carne, né, exemplificando todos esses conhecimentos para ver se a gente conseguia promover transformação. Foi eficiente? A gente viu que não muito. Mas a pedagogia de Jesus é uma pedagogia perfeita. O problema não é o mestre. O problema, na realidade, infelizmente, é a gente. A nossa pouca fé, a nossa incredulidade, né? Trazermos a verdade, dissipar as trevas. Como que a gente vive em trevas? Né? Como a colega falou, nesses momentos complicados da vida, cada vez mais a gente, consciente ou inconscientemente, a gente vibra do lado errado. Será que a gente está ajudando para a expansão do amor, expansão, né, dos ensinamentos de Jesus, né, ouvindo, vendo alguns programas de televisão, de rádio, como a colega comentou, ou a gente, né, vê uma realidade que se tem no mundo, ou um problema que se tem em outros países, fala assim, ainda bem que é lá, não é aqui, né? E muitas vezes a gente acaba falando algumas coisas sem pensar.
Mas quando a gente fala, ou na realidade a gente acaba pensando primeiro sem refletir, a gente já fez um problema, não é? A gente já gerou energia, já lançou essa energia para o fluido cósmico universal, que é o invólucro nosso, e que certamente, na realidade, vai trazer problemas, vão trazer prejuízos energéticos, ou dentro do nosso lar, ou no lugar de trabalho, ou no lugar de estudo, na vida da gente, né? Daí sim, orar e vigiar e estudar, que seriam ferramentas que a gente possa ter para tentar, na realidade, ir tendendo aos poucos, amenizar as nossas pendências, né? Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Né? Muitos falam, puxa vida, nossa, esse mundo está perdido. Deus, Jesus, perdeu o rumo. Será que perdeu o rumo? Será que a gente não tem cada vez mais de dar graça, né, da bondade imensa de Deus e de Jesus? Se o mal se encontra agora, e se a gente está vendo ele, não só latente, ele está aí, infelizmente, a toda prova. Nesse momento de regeneração, é uma vontade divina, né, que Jesus está dando como nosso grande governador do nosso planeta, para as pessoas poderem mudar, para os espíritos poderem mudar, para os espíritos poderem melhorar. É a mesma coisa a gente dentro de uma escola. Imagine se você não pudesse reprovar. Se você fosse reprovado, você seria expulso? Seria complicado, né? E aí, mesmo na escola, né, quantas pessoas às vezes fazem diversas vezes o mesmo ano? E aí, dentro da evolução, os caminhos. Nós vamos ter criaturas que conseguem uma evolução mais rápida e outras menos lentas, mais lentas, né? Mas na realidade, com a certeza que um dia vão ser espíritos felizes. Então, quando a gente fala do Espírito da Verdade como consolador, isso são consolos para a gente. Primeiro, a gente não tem apenas uma encarnação, a gente tem diversas encarnações, a gente vai ter diversas possibilidades de melhoria. E se a gente repetir um ano, ou ficar de DP de uma ou outra disciplina, a gente volta. Pô, não é um ano totalmente perdido, né? Eu tive que resgatar algumas coisas, não consegui tudo. Mas a gente vai melhorando. E aí é outra importância. Quando se fala da questão do Consolador, com a possibilidade que a gente tem o nosso anjo da guarda, tem Jesus diretamente nos ajudando. Só que a gente tem que aceitar a ajuda dele. Isso é uma baita consolação que a gente vai ter, não é? Mas como, na realidade, de aceitar Jesus no dia a dia da gente? Essa é a questão da nossa transformação. É que nem uma lâmpada, né, que está apagada, a gente está em trevas. Para ter iluminação, eu preciso ter o primeiro start da lâmpada. Depois que a iluminação começa, muitas lâmpadas elas começam a clarear bem pouquinho, depois elas vão aumentando a intensidade. E é assim com a gente. Quando a gente se encontra com Jesus, a vida da gente muda. E à medida que a gente vai avançando nisso, a gente vai sentindo na realidade essa melhora, a gente vai sentindo essa paz de espírito, a gente vai sentindo realmente, né, o que é a palavra amor, né? O amor, não na concepção da palavra, mas o amor na realidade irrestrito que a gente tem. Mas nós estamos ainda, como eu comentei, ainda no estágio ainda inicial da evolução. A gente também não pode falar, puxa vida, Jesus deixou a cartilha para a gente, mas eu não consigo fazer tudo o que está no Evangelho. Mas como que um aluno do primeiro ano, né, vai passar para o terceiro? Ele vai ter que
manter uma seriação. E a gente é a mesma situação. Nós vamos ainda ter que passar por diversas situações. Será que eu posso ter 1, 2 encarnações, né, impecáveis quanto à evolução? Mas se nós somos espíritos eternos, se a gente olhar a nossa bagagem lá atrás, será que ainda não sobrou muitos débitos ainda para serem resgatados, recuperados? Né? E daí muitas vezes a gente fala, não, eu quero melhorar tudo nessa. Será que é possível? Puxa vida, Deus não está me ajudando, eu não vou. Ou acontece um problema familiar, principalmente a questão de uma morte, e aí na realidade perde a fé. Então, para amar Jesus, a gente precisa ter fé e aceitação, porque nada ocorre por acaso. Tudo ocorre, né, já predestinadamente planejado por Jesus. E tudo ocorre, tudo conspirando ao favor da gente. Se a gente acaba indo para o plano B, C, D, a espiritualidade tenta contornar para criar situações que a gente no final, mesmo pegando caminhos diferentes, a gente tem de chegar mais próximo dos resultados, que é o que? A nossa melhora. Mas vai tudo depender da gente. Não adianta o professor ser um excelente professor se o aluno não quer aprender. Espírita, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. É a segunda instrução. Amar. Uma das primeiras formas de amar dentro da coletividade é, na realidade, a aceitação das pessoas, das diferenças das pessoas. Não impor às pessoas o que a gente acha que deveria ser o comportamento delas, os gostos delas, né? E a gente muito é assim. Não está fazendo o que eu quero, o que eu acho que é o certo. Na realidade, a gente acaba isolando ou acaba, né, pior do que isso, muitas vezes criticando e aí lançando energias que não são nada energias amorosas. Se a gente aceitar que todos nós somos diferentes, né, e temos provas diferentes, estão em estágios diferentes, já é uma primeira, né, um primeiro passo importante para a gente poder se amar. E o segundo, a gente precisa se dialogar, conversar. E qual a melhor conversa que a gente tem produtiva ainda espírita, dentro de uma casa espírita, se não é sobre os conhecimentos espíritas, né? A importância então, quando a gente se instrui. Mas eu já fiz o EJT. Mas se é um certo tempo, vamos fazer de novo, para rever. Não só para rever, mas para a gente poder discutir com os colegas encarnados e desencarnados. Será que isso também não é uma forma da gente, na realidade, começar a aglutinar mais amor? Né? É a mesma coisa que a gente fala na vida da gente. Puxa vida, o que é amigo? O que é amizade? Né? E aí a gente tem que lembrar. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Né? E é amando que se é amado. Será que a gente pratica tudo isso? Né? Instrução. Para um espírita, a instrução é uma coisa que não tem fim. Né? Sempre. E vocês podem fazer, olha, esse ano terminei o Evangelho, vou começar de novo. Certamente vocês fizeram um estudo cuidadoso do Evangelho, principalmente no lar, né? Vocês vão perceber que cada leitura vocês vão encontrar informações que vão ser úteis para a vida de vocês diferentes. Então isso vai ser uma coisa contínua. E creio eu que não só das encarnações que a gente vai ter agora, mas também ainda no plano de regeneração, certeza. Então a educação é extremamente importante. E aí, na realidade, passa aí, como a colega falou, o que é muito dado vai ser cobrado.
Se a gente tem uma parte do conhecimento, mesmo que a gente ainda não põe em prática, a gente tem a obrigação de passar para os filhos. E também, de novo, não só passar para os filhos os nossos ensinamentos, mas, na medida do possível, os nossos exemplos, como Jesus fez, né? Em proporções bem diferentes, né? Vem ensinar todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Puxa vida! Mas será que as parábolas não são interessantes ou foram naquela época? Quando a gente vê uma charada, vê uma coisa na realidade que dá para ter um monte de significados, a gente não fica pondo a cabeça para funcionar? Será que não tem uma função didática também interessante a questão das parábolas? Interpretações diferentes? Bom, se eu tenho interpretações diferentes, quando eu vou estudar, o que vai ocorrer? Eu vou ter discussões diferentes. Eu vou ter condição de ver pontos de vista diferentes das pessoas, né? Visões de mundo diferentes, emoções diferentes, até graus de espiritualidade diferentes. Será que isso não é extremamente interessante? Até mais do que eu já tenho um conhecimento já concreto, né? Puxa vida, eu entendi muito bem, o outro entendeu de outro jeito. Bom, mas agora eu tenho o Evangelho já descodificado. Mas mesmo assim, quando a gente lê o Evangelho já descodificado, tem coisas que ainda continuam sendo parábolas para a gente. Por quê? Porque a parábola, na realidade, é a característica que a gente vai ter da relação que eu tenho entre a verdade e a prática, né? Se na realidade eu não tenho prática do que eu entendo e aceito e acredito, então para mim aquilo ali é uma meia-verdade ou é uma mentira, né? Acaba sendo uma parábola. Terceira instrução: vem instruir e consolar os pobres deserdados desse mundo. Quem são os pobres deserdados desse mundo? Pobres do quê? De espírito. Quem é uma pessoa pobre de espírito? Todos somos espíritos. Pobres de espírito são justamente aquelas pessoas que se encontram na incredulidade, se encontram ainda não aceitação e que precisa ocorrer o quê? Despertamento, né? Será que só os espíritos mais endurecidos são incrédulos? Será que a gente também não tem uma certa proporção? E a gente precisa cada vez mais de um despertamento e que tem que ser praticamente quase que constante? Será que no dia a dia da vida da gente, qualquer coisa que ocorra, muitas vezes a gente deixa em segundo plano a nossa evolução moral, né? Os nossos estudos, as nossas reflexões, né? Por mais que a vida dê situações de provas e através das provas a gente tenha condições de exemplificar os ensinamentos de Jesus. Mas a gente precisa, à medida que a gente tem o alimento para o corpo, a gente precisa do alimento para a alma. E um dos alimentos da alma, né, além da oração, da meditação, é a instrução, né? Deserdados. Bom, se a Terra está evoluindo, não é? O nosso planeta está evoluindo, as criaturas que habitam também vão ter que evoluir. Se à medida que eu não estou acompanhando a evolução da Terra, será que eu não sou deserdado da Terra? Ou estou marginal, né, à margem desta evolução? Se vocês pararem para perceber, é uma situação extremamente interessante. Muitas famílias, né, têm religiões diferenciadas. E aí, dependendo do enfoque da religião, você acaba não tendo muitas vezes mais clima para conversar com uma pessoa. Ou porque ela é muito radical, né?
Ou alguns falam assim, aquela pessoa é muito boazinha, não sei como que ela é muito boazinha. A gente aceita as diferenças? Não. Isso é importante? Seria até interessante a nível pedagógico para haver uma evolução? Sim. Mas na realidade, o que geralmente que a gente faz? A gente acaba se isolando. Olha que no início do Espiritismo o negócio era complicado, né? Foi uma doutrina extremamente perseguida. Hoje não. Hoje, através da prática, né, em muitos lugares, por exemplo, aqui em Três Lagoas, né, a gente tem uma aceitação extremamente grande, porque através da prática mostrou, na realidade, os valores dos ensinamentos da nossa doutrina. Né? Mas será que a gente faz isso em casa? A gente também não pode impor aos nossos filhos a religião, a doutrina, mas a gente pode, o máximo possível, principalmente na infância, fazer o máximo possível, né, para que eles tenham essa verdade e que possam ajudar a combater nessa fase da infância essas más tendências, mas vai depender deles. Mas há a possibilidade, na realidade, através dos nossos exemplos, nem que seja uma semente que vai vingar agora, mas uma hora certamente vai vingar. Terceira instrução. Eu, o jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Qual a maior cobrança que a gente tem? Não é Deus, não é Jesus, é a nossa consciência. Então, se a gente deixar que Jesus, o nosso anjo da guarda, ajude na realidade, né, a cultivar os nossos pensamentos, certamente as coisas vão ser mais fáceis. Dificilmente a gente vai fazer tanta coisa errada como normalmente a gente faz. Né? E é uma coisa possível da gente fazer, só depende da gente conseguir manter uma vibração, uma conexão. Não, eu venho para o centro para tomar um passo, eu tomei um passo e vou embora, mas eu chego lá fora, já mudo as minhas vibrações, já mudo meus pensamentos. Se a gente tentar, é difícil? Mas a gente pode tentar se policiando? Pode. Pode ser que a gente consiga agora, nessa encarnação, ou na próxima, mas a gente está se esforçando. Daí sim, nós podemos dizer que somos espíritas, não frequentadores. A gente está lutando contra as nossas más tendências, estamos fazendo o máximo possível para pôr Jesus na nossa vida e tentar exemplificar os passos deixados por Ele. Quarta instrução. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Quem é esse apóstolo que está falando agora? O Espírito da Verdade. Então já temos um outro apóstolo, além daqueles apóstolos da época de Jesus, né? Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Não a cura física, que o mais importante é a cura da alma, né? Apesar que boa parte das doenças que a gente tem hoje, físicas, estão extremamente vinculadas às nossas doenças da alma, que muitas vezes são tão graves que não só afeta a matéria, afeta o perispírito. E a gente tem outras encarnações que a gente nasce com problemas aí de sequelas no perispírito causados por erros que a gente fez em encarnações passadas, né? Então a importância na realidade que a gente vai ter de aceitar Jesus como a nossa saúde espiritual, perispiritual e da nossa matéria, do nosso corpo físico. E aí a gente tem alguns livros interessantes do de Lucas, né, que desperta para algumas coisas sobre a questão dos sentimentos, das vibrações e as repercussões que a gente tem na nossa qualidade de vida do corpo físico. E a gente pode esquecer que a gente precisa do nosso corpo físico para
dar conta de desenvolver as nossas atividades que foram programadas com as nossas aceitações nessas encarnações que a gente está passando. Então, se a gente maltrata o nosso corpo físico, né? Lembram do André Luiz? Ele foi considerado um suicida por beber, fumar e gostar de comer comida gordurosa, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Então, Jesus é um amor consolador. E mais importante, a gente começa a entender por que a gente sofre e a gente aceita o sofrimento. E a gente pode até ir mais longe, né? A gente pode dizer que a gente até gosta do sofrimento. Porque um problema significa que após vencido esse problema, eu vim me tornar melhor do que eu era antes. Se a nossa vida fosse sem problemas, a gente evoluiria, né? Seria na realidade que uma vida muito contemplativa, parasitária. Quantas encarnações mais a gente teria para precisar evoluir, né? E boa parte dessas provas que muitos dos irmãos estão passando agora, a gente já passou em prova, né? Riqueza, pobreza, orgulho, vaidade, né? Aí das diversas formas. Então tudo na realidade não é só para testar a gente, mas para fazer a gente melhorar, né? Venho-os mostrar o objetivo dos sofrimentos, apontando as crises que produzem a cura, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então no Evangelho, né, como eu já comentei algumas vezes em outras oportunidades, falou que a felicidade não é desse mundo, a felicidade perfeita está vinculado ao quê? Ao que a gente está plantando agora. E a gente vai colhendo ao longo da nossa evolução. Quando espíritos puros, nós vamos ter a nossa felicidade plena. Mas se a gente viver o máximo possível vinculado com Jesus e ouvindo o nosso anjo da guarda, certamente a gente vai ter uma felicidade relativa e a gente vai ter uma vida muito boa e prazerosa. E cada dia que a gente acordar, falar, puxa, eu tenho sentido a minha vida, tenho sentido o que eu vou fazer hoje, o porquê eu preciso fazer hoje, por que eu preciso trabalhar. Né? Muitas vezes a gente sabe que no trabalho, atividade, hoje eu vou ter um dia difícil, eu vou ter problema. Mas aí, com Jesus no coração, a gente vai se preparando para isso. Não desviando das pedras, não pulando as pedras, mas encarando elas, que desse jeito pode ter certeza, né? Como Jesus comentou, o jugo fica extremamente mais leve. Sexta instrução: tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. Bom, aí é o exemplo maior que a gente vai ter disso, de devotamento e abnegação, do que a Madre, né? E o Chico. Eles literalmente vivenciaram, né, os ensinamentos de Jesus na Terra e mostrando que é possível isso nesse plano que a gente está. E eles eram felizes. Né? O apelo divino. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Por meio do Espiritismo, escutai. Então você pode dizer que é um chamamento, os ensinamentos espíritas, as novas formas que a gente tem de encarar a vida, não ver a vida pelos problemas e ver na realidade o que os problemas trazem de melhor para a gente. O Espiritismo vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e um fim útil
a todas as dores. Então a gente pode finalizar falando que todas as dores são bênçãos do céu, né? Agradecer a presença de todos. Um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigado.